Bem, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no nosso espaço pedagógico e nessa videoaula de hoje vamos estar abordando uma outra temática de conhecimentos pedagógicos. Nosso tema hoje será avaliação na prática escolar. Ao falarmos sobre o tema avaliação na prática escolar, é necessário abordarmos algumas questões. Primeira questão, é importante falar sobre os níveis da avaliação. Existe a avaliação em 3 níveis, conforme o Luquezzi nos afirma. Existe a avaliação da aprendizagem, a avaliação institucional e a avaliação de larga escala, que também a avaliação de larga escala ela pode vir em prova com outras nomenclaturas. Pode ser chamada de avaliação de redes ou de sistemas. E o foco hoje da nossa videoaula, nós vamos nos ater à avaliação da aprendizagem. Além disso, também é importante sabermos as funções que a avaliação assume. A avaliação ela pode assumir 3 funções. Ela pode assumir a função de diagnosticar, de classificar e de acompanhar. Conforme Libânio, por exemplo, ele apresenta também 3 funções da avaliação, só que apresenta com outras nomenclaturas. Para Libânio, a avaliação ela pode também ter 3 funções, que é a função didático-pedagógica, a função diagnóstica e a função de controle. E quando nós falamos que a avaliação ela assume o papel, ela pode assumir a função de diagnosticar e de classificar ou de acompanhar, ela recebe alguns nomes. Ela assumindo a função de diagnóstico, nós vamos ter então uma avaliação diagnóstica, que é uma avaliação que vai ocorrer durante o início ou ao final de um processo. E o grande erro ao se falar da avaliação diagnóstica é pensar que ela ocorre somente no início de determinado período, mas ela pode sim ocorrer durante o processo. Quando a avaliação assume a função de classificar, nós estamos falando de uma avaliação somativa, aquela que ocorre no fim de uma etapa, onde verifica o resultado e leva em conta o desempenho final ou parcial. E a avaliação somativa é a avaliação que a maioria de nós, deparamos ao longo da nossa trajetória escolar. A questão da nota, a questão de provas com notas e assim por diante. Os rótulos que nos davam era por intermédio da avaliação somativa, né? A avaliação classificatória. E nós temos também a avaliação com a função de acompanhar, e quando a avaliação assume essa função, ela recebe o nome de avaliação formativa, avaliação mediadora e processual, e também é chamada de avaliação para as aprendizagens. Então, a avaliação formativa é uma avaliação para as aprendizagens, e conforme Jussara Hoffmann afirma, a avaliação formativa é também chamada de avaliação mediadora. E por que essa avaliação recebe esse nome? Porque ela é uma avaliação que ocorre durante todo um processo. Ela não é apenas no início, ou apenas no meio, ou apenas no final. Ela é um processo avaliativo contínuo. Então, essas são as ideias iniciais a respeito de avaliação, e conforme eu falei no início do vídeo, nós vamos nos ater nas resoluções de questões sobre a avaliação da aprendizagem. Então, vamos aqui a algumas questões de algumas bancas aí. Questão 2017 diz o seguinte, a questão para a gente. A respeito de avaliação da aprendizagem e de aspectos a elas relacionados, vamos assinalar a alternativa correta. Primeiro, a avaliação da aprendizagem, ela contribui para o planejamento do ensino, cujo foco é a avaliação dos alunos, e para o replanejamento do ensino, cujo foco é a avaliação do trabalho do professor. Item correto, porque de fato a avaliação assume esse papel de orientar também aquilo que o professor planeja, de redirecionar a prática pedagógica também. Já encontramos o item correto, mas é importante analisar os demais. A avaliação do ensino consiste em os alunos atribuírem notas e conceitos ao desempenho dos professores, item errado, porque esse não é o foco da avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem aplicada ao aluno jamais deve ser usada para informar os professores da escola como é o desempenho escolar dele. Item errado, porque a avaliação justamente dá esse retorno ao professor sobre como está sendo o processo de ensino e aprendizagem. Alternativa D. A avaliação da aprendizagem ela não pode interferir no modo como o professor planeja sua prática pedagógica, pois o foco é o desempenho do aluno, não do professor. Item errado, porque é por intermédio da avaliação que, como falei anteriormente, o professor vai poder redirecionar a sua prática. Ver aquilo que teve êxito e ver aquilo que não deu certo, por que não deu certo, e partir para uma nova ação. E alternativa D, os efeitos da avaliação da aprendizagem, eles não direcionam o planejamento pedagógico do ano letivo de sua aplicação, mas ao ano letivo posterior. O item está dizendo que quando você avalia a aprendizagem, aquele resultado que você teve, não é possível você retomar ao planejamento do período, mas só de um outro período do ano letivo. Item errado, porque a avaliação, como eu falei anteriormente, ela redireciona
o trabalho pedagógico. E além do mais, quando nós falamos de planejamento, nós também temos que ter em mente a questão da flexibilidade que existe no ato de planejar e do processo de planejamento. O processo de planejamento não é um processo acabado, ele é um processo que também está em contínua mudança e contínuas transformações. Então, se eu avaliar, eu percebi que eu não tive êxito em determinadas situações, então não custa nada eu retomar esse planejamento e reorientar a minha própria prática através dos resultados que eu obtive com a avaliação aplicada. Vamos lá, mais uma questão. Então, a alternativa correta ficou a alternativa A, que a avaliação da aprendizagem ela contribui para o planejamento do ensino e também para o replanejamento do ensino. Vamos, outra questão sobre a avaliação. Sobre a avaliação da aprendizagem numa visão crítica, vamos assinalar a alternativa incorreta. Vamos lá. Ela ajuda a tornar mais claros os objetivos que o professor quer atingir e possibilita a revisão do plano de ensino? Correto. Na perspectiva crítica, a avaliação ela assume sim esse papel. Visa diagnosticar como a escola e o professor estão contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social e moral dos alunos. Item também correto, numa visão crítica, a avaliação busca trazer essa contribuição para a prática pedagógica. Ela deve ser, vamos gravar isso aqui, preponderantemente qualitativa, pois toda situação de prova escrita leva à ansiedade, à inibição e ao cerceamento do crescimento pessoal. Item errado. Não é porque nós estamos falando de uma avaliação na perspectiva crítica que a prova escrita ela vai ser abolida. E por que eu digo isso? Porque não são os instrumentos avaliativos que determinarão que tipo de avaliação, que determinarão a função da avaliação que eu estou usando. Não é a prova que vai determinar se a avaliação ela é classificatória, ela é diagnóstica ou ela é formativa. Mas o que vai ser o divisor de águas, o que vai determinar a função do instrumento avaliativo que eu utilizo, não é o instrumento em si, mas é a postura do profissional perante ao instrumento utilizado. Porque uma prova escrita ela pode muito bem assumir um caráter somativo, classificatório, como também pode, a depender da postura do profissional, assumir um caráter formativo. E quando nós falamos isso, nós podemos voltar também a uma fala de Libânio, quando ele afirma que todos os dados quantitativos eles devem ser submetidos a uma análise qualitativa. Então nós não podemos dizer que na visão crítica a prova em si ela é abolida, porque não é a prova, não é o instrumento prova que vai determinar a função da avaliação, mas sim a postura do profissional perante a avaliação. Portanto, já temos aqui o item errado, que é o item C, mas vamos analisar os demais. Ela deve estar articulada com os objetivos, conteúdos, métodos expressos do plano de ensino. Item correto, de hipótese nenhuma, a avaliação ela deve dissociar-se daquilo que é proposto no planejamento. Então a alternativa errada ficou a alternativa C, em relação à avaliação numa visão crítica. Vamos a mais uma questão. A avaliação formativa das aprendizagens se caracteriza por... Então, qual é a característica da avaliação formativa? Vamos lá. Alternativa A, quantificar, comparar e classificar os desempenhos dos estudantes. Item errado, isso aqui é uma característica da avaliação somativa. Acompanhar os processos e percursos individuais de aprendizagem. Achamos o item correto. Esse é o foco da avaliação na perspectiva formativa. Acompanhar todos os processos e todos os percursos individuais. Próxima alternativa. Vincular as aprendizagens aos contextos sociais históricos, aos contextos históricos e sociais dos alunos. Anunciar o processo de aprendizagem a partir de testes e provas e ter uma função reguladora dos resultados das aprendizagens. Ficamos aqui com o item correto e o item B. Mais uma questão. Prova 2015 IF, Instituto Federal para a Pedagogia. Vamos lá. A avaliação escolar para Libânio é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho docente e ela oportuniza o acompanhamento dos resultados de aprendizagem obtidos no decorrer do trabalho conjunto de professores e estudantes. Nessa perspectiva, a avaliação cumpre as seguintes funções. Então, nós vamos aqui ver quais são as funções da avaliação na perspectiva de Libânio. Lembra que no início do vídeo eu mostrei para vocês as 3 funções que a avaliação pode ter, que ela pode ter uma função de diagnosticar, de acompanhar e de classificar, e eu falei também sobre a visão das 3 funções da avaliação conforme Libânio afirma. E nessa questão traz para a gente as 3 funções da avaliação conforme Libânio, que é uma função pedagógico-didática, uma função diagnóstica e uma função de controle. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Então, nem temos aqui mais uma questão. Essa questão foi da prova de pedagogo aplicada em 2017 do Instituto Federal de Brasília, prova aplicada em janeiro, diz assim a questão. Marca a alternativa na qual a avaliação aparece não utilizada como um fim em si mesmo, mas um meio organizado para aperfeiçoar o processo de ensino. Então, vou aqui encontrar a alternativa em que a avaliação é vista como um meio de aperfeiçoamento do processo. Vamos lá, alternativa A. Aplicar provas,
e exercícios para a seleção de alunos de modo que se tenham indicações de quem poderá avançar para a próxima série. Item errado, a avaliação que ela não está sendo vista como meio de aperfeiçoar o processo, mas está sendo vista como um fim em si mesma. Próximo, atribuir notas aos alunos e ranquear para a demonstração dos destaques positivos, de modo a incentivar e premiar os alunos, uma perspectiva muito tradicional da avaliação, uma perspectiva somativa. E aqui ela não está sendo utilizada como um meio para aperfeiçoar o processo, mas sim como um fim em si mesmo. Próximo, classificar alunos para análise pelo corpo técnico e informações da reunião de pais, de modo que a família fique sabendo dos resultados numéricos, a avaliação que está sendo usada como um fim em si mesmo, e não para aperfeiçoar o processo. Alternativa D, verificar os progressos e as necessidades de modo que haja contribuição para o aperfeiçoamento da aprendizagem. Esse é o item correto. Aqui a avaliação está sendo vista como meio de aperfeiçoamento do processo de ensino. Questão muito tranquila, mas tem alternativa E para a gente. Testar como estão os alunos de determinada série ou período de ensino, de modo que os índices possam ser usados pela escola. Nessa perspectiva, a avaliação está sendo utilizada como um fim em si mesmo. Vamos a mais uma questão CESP, questão antiga, mas é válida. A atribuição de notas é preponderantemente na avaliação formativa. Item errado, porque a questão de notas, a exacerbada valorização que se dá à nota, é uma característica de uma avaliação somativa, numa perspectiva tradicional também, onde a nota ela tem um aspecto primário. Vamos a mais uma questão. Portanto, o item está errado. Próxima questão. Certo professor, no processo de avaliação, ele não se preocupa no dia a dia em atribuir notas. Então, não há essa preocupação de nota aos estudantes. Mas a preocupação dele é em observar os percursos durante as aulas e tudo isso a fim de analisar as possibilidades de aprendizagem de cada um e do grupo como um todo, avaliando ao longo de todo o processo de aprendizagem. Então, se ele avalia de modo contínuo, em que ele observa todos os processos, ele está trabalhando então em qual perspectiva da avaliação? Aí traz pra gente aqui uma perspectiva formativa, democrática, formal, quantitativa ou normativa. Isso na cara que é uma perspectiva formativa. Item tranquilo e foi da prova agora aplicada em 2017, agora em janeiro, do Instituto Federal do Instituto Federal de Brasília. Aliás, perdão, essa não foi do Instituto não. Essa não coloquei aqui para qual órgão foi. A outra que foi do Instituto Federal de Brasília. Mas essa questão também foi tranquila. Vamos aqui a mais uma. Diz assim pra gente. Na perspectiva formativa, a avaliação ela é processual, verdade. Ela é contínua, verdade. Cumulativa, verdade. É abrangente, verdade. É interdisciplinar, também é verdade. E nessa perspectiva da avaliação formativa, existe uma prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos? Correto, item correto. Isso aqui corrobora até com aquilo que a própria LDB diz acerca da avaliação, onde os aspectos qualitativos eles devem estar acima dos aspectos quantitativos. Vamos a mais uma questão, DEPEN 2015, sobre a avaliação. A avaliação é uma atividade formal que deve ser aplicada apenas após a finalização do processo de ensino-aprendizagem. Item errado, porque numa perspectiva da avaliação para as aprendizagens, numa perspectiva formativa de avaliação, ela deve ocorrer durante todo o processo. Agora, se fosse numa perspectiva somativa, ela seria sim após a finalização de um processo. E última questão, a promoção do aluno é o foco da avaliação. Item errado, porque, mais uma vez, repito, numa perspectiva de uma avaliação para as aprendizagens, o foco não é a promoção, mas o acompanhamento contínuo da vida do estudante. Portanto, o item é errado. Isso, se fosse uma perspectiva tradicional, sim, seria sim, o foco seria a promoção. Portanto, pessoal, ficam aqui algumas considerações acerca da avaliação na prática escolar. Em prova, é comum cair dessa forma, o conteúdo vir cobrado dessa forma. É claro que existem outras, mas eu abordei aqui algumas principais questões que foram aplicadas aí no decorrer dos anos. E continuem nos acompanhando aqui no canal, sigam a gente aqui no canal, compartilhem as aulas que tem ajudado você e que você percebe que pode ajudar a outro, compartilhe em suas redes e até a próxima videoaula acerca de conhecimentos pedagógicos em exercício. Valeu e até a próxima!